como não poderia ser diferente, chegou o dia de comemorarmos o nascimento do nosso Salvador. Nós sabemos, já falamos a respeito disso, não há uma data correta, uma data exata, não tem como sabermos a data certa do aniversário do nosso Salvador Jesus Cristo, mas o mundo inteiro celebra no dia 25 de dezembro. Então, essa data talvez, ou seja, a mais importante data que nós temos para comemorar, irmãos. E comemorar da forma certa, lembrando daquele que fez tudo por nós, como foi cantado aqui nessa manhã. Quantas coisas maravilhosas o nosso Salvador fez por nós. Então ele é o único digno de ser exaltado e adorado sobre essa terra, porque ele foi aquele que deixou a sua glória, se fez carne, se tornou homem como eu e você, viveu nesse mundo por 33 anos, sem conhecer o pecado, e morreu, e ressuscitou, para que nós tivéssemos a oportunidade de nascermos de novo e de termos uma nova vida. Isso é uma bênção indescritível para nós, e é por isso que nós celebramos de uma forma tão maravilhosa como nós estamos celebrando nessa manhã. E eu tenho certeza que nessa noite virada, para o Natal, você vai comemorar com a sua família. É um tempo sim de comemoração, mas é uma comemoração lembrando daquele que fez tudo por mim e por você. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, ela está lá em João capítulo 1, eu quero ler com vocês do versículo 9 ao 14, e eu queria falar um pouquinho a respeito do que Deus trouxe ao meu coração para a sua igreja. João 1, versículo 9 em diante, diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, ó Deus, e te pedimos, Senhor, continue nesse lugar, ó Deus. Pai, fale aos nossos corações através da Tua palavra agora, ó Pai. Deus, que o Senhor traga revelação aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, se faça presente, Deus, em cada vida que está nesse lugar, ó Pai. Que o Senhor toque, ó Pai, nos corações nessa manhã. Que a Tua palavra revelada, Senhor, venha de uma forma abundante sobre cada vida, Senhor, para que nós venhamos a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar nesse dia, nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho da verdadeira luz do mundo. A verdadeira luz do mundo. A palavra de Deus lá em Gênesis 1, diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Habitava apenas trevas pairava as trevas sobre a face do abismo. Então não existia luz na terra. E aí Deus veio e começou a dizer: haja luz. Foi a primeira coisa que Deus disse.
Deus criou os dois maiores luminares e as estrelas. A primeira coisa, o primeiro ato de Deus sobre a terra foi trazer luz. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas, amém? Então, Deus, no primeiro ato da criação, Ele fez a luz. Só que aqui no capítulo 1, logo no início do livro de João, do Evangelho de João, a Bíblia fala justamente a respeito da luz. E quem era e quem é a verdadeira luz? Jesus. João diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Aqui ele começa dizendo que o nosso Salvador, ele tinha acabado de chegar a esse mundo. Ele deixou a sua glória. Ele que estava lá no princípio, quando Deus disse haja luz, ele era um da Trindade, ele estava lá. E aí, o mundo se tornou um caos e trevas. E aí, precisava que Deus, na sua infinita bondade e generosidade, depois da queda do homem, precisava de um Salvador e um Redentor. E aí, o plano perfeito de Deus, com Jesus e o Espírito Santo, foi que aquela mesma luz, lá do princípio, começasse a habitar novamente sobre a terra. E é por isso que João, ele falando a respeito de Jesus, ele diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, o nascimento do nosso Salvador, ele trouxe para nós a luz, a verdadeira luz novamente. Quando eu e você entendemos isso, quando eu e você encontramos com Cristo, a Bíblia deixa claro que a nossa vida, o nosso passado, aquilo que era trevas, fica para trás. E uma nova luz nasce a partir das nossas vidas, porque nós encontramos com a verdadeira luz. Vocês já pararam para imaginar o quanto o nosso Deus, ele é fantástico e maravilhoso? A verdadeira luz habita dentro de mim e de você, que tem o Salvador, amém? Mas ele não para aí, porque quando nós falamos da luz, e a Bíblia tem muitas referências de Jesus como a luz desse mundo, tem um versículo, uma passagem que está lá em Apocalipse, que fala algo que talvez, não sei se vocês já prestaram atenção, mas depois que Cristo vier, que a nova Jerusalém for criada, a cidade santa, a cidade celestial, a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que não haverá mais, não precisará mais da luz do sol e nem da lua, porque a luz do próprio Deus iluminará a terra. Apocalipse 21, 23, olha o que diz: a cidade não precisa de sol nem de lua que brilhe sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Quem que é o nosso Cordeiro, irmãos? Jesus. Ele é a lâmpada que ilumina todo mundo. Ele já é essa lâmpada. Ele é a verdadeira luz. Olha que lindo. E ele diz na sua palavra também que nós que aceitamos a Cristo, que entendemos e temos revelação da sua palavra, nós passamos a ser também luzes nesse mundo. Semana passada o Lucas trouxe uma palavra a respeito do sal que tempera. Na mesma passagem, logo à frente, diz que além de sal, nós somos luz. Olha quanto Deus é perfeito. A Bíblia diz que nós somos cristãos, amém? Todos que aceitaram a Cristo, nós somos cristãos, pequenos cristos. E da mesma forma, se Jesus é a verdadeira luz, quando nós o aceitamos, a luz que está em Jesus, ela começa a brilhar a partir de nós.
Esse é o poder que o Senhor traz para as nossas vidas. Vocês já pararam para pensar que na eternidade não vamos precisar mais de uma luz do sol, nem da lua. Nós teremos o próprio Deus iluminando, a glória de Deus iluminando toda a eternidade. O quanto isso é maravilhoso e fantástico, quanto a palavra de Deus é reveladora para nós. Lá em João 9,5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E Jesus, Ele está em mim, em você, Ele continua nessa terra. Essa terra não está em trevas hoje, por causa da igreja do Senhor, por minha causa e por sua causa, porque o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele transferiu a luz dEle para nós, e nós iluminamos essa terra. Nós abençoamos essa terra com a nossa presença. Esse é o poder que eu e você temos. Esse é o entendimento que eu e você temos que ter nessa noite. Quando nós chegarmos no meio dos nossos familiares, que talvez ainda não conheça a luz de Jesus, você é a luz que vai iluminar aquele ambiente. Você é a luz que vai levar revelação para aquele ambiente. Pastor, você não conhece a minha família, tem alguns lugares que eu vou que é complicado. Pois é, você pode estar num lugar de maior trevas, se você acender um palito de fósforo, você começa a iluminar aquele lugar, sim ou não? Se você tem a luz de Jesus, a hora que você chegar naquele ambiente, algo vai mudar, e aquele ambiente vai começar a ser transformado, e você vai experimentar algo diferente nessa noite, eu tenho certeza. Se você chegar nesse ambiente com o entendimento de quem você é em Cristo, você vai fazer diferença. Irmãos, essa é a data aonde o Senhor escolheu para que nós pudéssemos representá-lo de uma forma ainda maior nessa terra. Porque nessa data, todos sabem que há alguém importante que está fazendo aniversário. Mas muitas vezes elas não conhecem essa pessoa como você tem conhecido. E você pode fazer diferença. Porque você é luz nessa terra, amém? Lá em Mateus 5, 14, 16 diz o que você é. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a seu Pai que estás nos céus. As pessoas, quando olham para mim e para você, elas enxergam Cristo, a luz, a verdadeira luz que está sobre essa terra, e elas começam a ver que há esperança. Vivemos em um tempo onde nós temos visto, às vezes familiares, amigos, pessoas conhecidas, que estão desesperançosos, que já não têm esperança, estão desanimados, tristes. Essa data para elas é uma data muito ruim, porque elas não têm prazer em sequer estar juntos como família. Mas você e eu podemos fazer diferença nessa noite, amém? Nós podemos fazer diferença não apenas nessa noite. É claro que essa é apenas uma data que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Mas, na verdade, nós estamos aqui para fazer diferença todos os dias. Mas como essa é uma noite que, geralmente, as pessoas se reúnem como famílias, junto com os seus amigos, nós podemos fazer uma diferença ainda maior. Amém? Você é luz desse mundo. A luz de Jesus brilha através da sua vida. Amém? Que nós possamos entender o que está escrito nessa palavra, porque João não diz que Jesus, a verdadeira luz, não é apenas que ele veio ao mundo. Lá no versículo 11 diz assim: veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. No versículo 12, contudo aos que o receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós lemos essa passagem aqui, irmãos, veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Para quem que Jesus veio? Jesus veio para todos. Amém? Sem acepção de pessoas. Jesus não tem filhos preferidos. Deus não escolheu apenas alguns para viver e serem salvos nessa terra. Então, Jesus veio para todos. Nós e todos os seres humanos sobre a face dessa terra têm o direito de serem filhos de Deus. Agora, o que está dizendo aqui, contudo, veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Tem uma porção, por incrível que pareça, tem uma porção sobre a face dessa terra, de seres humanos, que Deus ama de uma forma gloriosa, mas que não querem o Senhor Jesus, que viram as costas, que não o querem, não o recebem, preferem viver afastados, longe da presença do Salvador. Existem essas pessoas. Talvez a gente olha com o nosso olhar de cristão, que estamos dentro da igreja, que estamos em Cristo, que buscamos ao Senhor, e talvez nós achamos isso um absurdo. Mas nós sabemos que tem milhares de pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, que não o conhecem, que não o receberam, que sequer sabem quem Ele é. Mas a Bíblia diz que, contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É o direito, irmãos. Não é algo assim, não, mas é porque você não sabe o quanto eu já errei nessa vida, o quanto eu já pequei, quantas coisas ruins eu já fiz. A Bíblia está dizendo, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Independente do que você já tenha feito, se tiver alguém aqui nessa manhã, que ainda não tem Cristo no seu coração, nessa manhã eu quero te dizer, hoje é o dia de você mudar isso, de você trazer a verdadeira luz para dentro do seu coração, para a sua vida, para começar a iluminar o seu caminho. Por quê? Porque você tem o direito de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. E para você que já o recebeu, que o tem, você tem esse direito. Não deixe que nenhuma voz que fica tentando te tirar ou te confundir, te diga nada ao contrário disso. Porque, na verdade, você adquiriu o direito quando você levantou a sua mão, quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem o direito de ser filho de Deus. E não há ninguém e nada que pode tirar isso de você mais. Você tem esse direito, amém? Eu fico maravilhado com a bondade, a fidelidade de Jesus. Como que Ele olha para pessoas pecadoras como nós e nos ama de tal maneira que dá a sua vida para que nós tenhamos o direito de nos tornarmos filhos do Deus Altíssimo. Ontem à noite nós estávamos conversando lá em casa e falando a respeito da queda de Lúcifer e da raiva que o diabo tem de nós. Lembrei disso agora, porque é muito importante, muito interessante isso. Quando Lúcifer, ele se rebela no céu, o que Lúcifer queria era o que nós temos. Ele queria ser igual a Deus, sim ou não? Ele queria usurpar aquilo que Deus fez, quem era Deus. A palavra de Deus lá em Gênesis diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor deu para nós aquilo que o diabo almejava, e por isso ele tem tanta raiva de nós. Você já imaginou que privilegiado que você é? Você é a imagem e semelhança de Deus.
Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a paixão de Cristo nessa terra. Obrigado, Jesus. Obrigado. Você tem o direito, irmãos. É o direito. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É por isso que nós precisamos do novo nascimento. Cristo veio para nos dar a oportunidade de ter esse novo nascimento. Não é mais um nascimento como Nicodemos, conversando com Jesus, Jesus fala, é aquele que nascer de novo. E ele vira e fala, mas como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar a ser bebê e vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Jesus diz, não, aquele que nascer da água, do Espírito, esse nasceu de Cristo. Esse nasceu novamente. O Senhor nos chamou para esse novo nascimento. Não é um nascimento natural mais. Talvez você, como eu, aceitou a Cristo depois que já estava adulto, depois que já tinha algumas quilometragens, vamos dizer assim. Naquele momento você nasceu de novo. Você se tornou um bebê espiritual. Você começou a se alimentar de Cristo. Você começou a se alimentar da palavra. E você começou a ter a sua vida transformada, vivendo uma nova vida a partir dali. Então eu e você temos a oportunidade de nascer novamente e de termos uma vida completamente diferente. Por quê? Porque não é mais uma vida de pecado, não é mais uma vida qualquer nesse mundo. Eu não estou aqui sem um destino. O Senhor é o nosso destino, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso propósito, amém? Então que eu e você tenhamos isso no coração. Nós nascemos de novo e estamos numa caminhada com Cristo até a eternidade, amém? Versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele não é apenas a luz, ele também é a própria palavra. E aí, como eu falei, lá no princípio, lá em Gênesis, tudo foi feito por meio da palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Haja separação, sempre, disse Deus, e disse Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar qualquer situação. A palavra de Deus, ela é poderosa para criar um novo ambiente nas nossas vidas. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode ser ouvida por cada um de nós, ou ela pode ser, na maioria das vezes, o jeito mais certo, lida, estudada por mim e por você, meditada, porque através da palavra que o Senhor deixou para nós, nós temos toda a revelação do céu na terra. Nós já temos tudo o que nós precisamos para viver a vida que o Senhor reservou para nós. E é isso que nós precisamos de entender, que o nosso Deus, através da sua palavra, Ele traz revelação aos nossos corações e muda os nossos destinos. Mas a palavra aqui também diz que Ele estava cheio de graça. O que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido, é presente de Deus. Pela graça, nós fomos salvos. É pela graça, é pela bondade do Senhor. Não foi por merecimento, nenhum nosso. Não há nada que nós podemos fazer para Deus nos amar mais, ou nada que façamos vai fazer Deus nos amar menos. Como Jesus é maravilhoso, isso é graça, é bondade sobre nós. Isso tem que mudar algo dentro de nós, tem que transformar algo dentro de nós.
mas também diz que Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe mentira, não existe engano em Jesus. Nele somente habita a verdade. E a verdade de Deus nos diz quem nós somos. Somos filhos amados, somos escolhidos do Pai, somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. A verdade diz isso para nós. Você já é a luz desse mundo. Obrigado, Jesus. Mas lá no versículo 15 do capítulo 1, diz assim: João dá testemunho dele, de Jesus. Ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Se você for lá e olhar na palavra de Deus, você vai ver que João é um pouco mais velho que Jesus, sim ou não? Mas João diz aqui que ele já existia. Ele já existia antes de João. Por quê? Porque Jesus, como eu falei, estava onde? Lá no princípio, lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Jesus estava lá presente. Quando o homem e a mulher, ou a mulher e o homem, do jeito que você queira, porque os dois caíram, eles pecam e caem. Naquele momento, não é Deus que vira e fala assim: eu quero fazer um plano, eu tenho um plano perfeito que eu vou colocar em prática. Eu vou pegar o meu filho e vou sacrificá-lo em favor dos seres humanos. Não, ele estava junto, a Trindade estava ali. Nós vemos a Trindade lá no Gênesis. E eles ali, de comum acordo, eles planejam a salvação de toda a humanidade lá na frente. Jesus se deu, Jesus aceitou o desafio, e Ele se deu por mim e por você. Nós sempre olhamos para o nascimento de Jesus. Ele veio como homem, ele nasceu, ele viveu aqui, ele se sacrificou em prol de toda a humanidade. Sim. Será que esse foi o maior sacrifício que ele passou? Eu queria que você refletisse a respeito disso. Porque muitas vezes nós achamos que o maior sacrifício de Cristo foi ele morrer na cruz, foi ele ser cuspido, humilhado, crucificado. Você acha que esse foi o maior sacrifício de Cristo? Quero dizer para vocês que não foi o maior sacrifício. O maior sacrifício de Cristo foi abrir mão de toda a sua glória, deixar de ser Deus, com toda a sua glória, com toda a sua magnitude, se tornar semelhante a mim e a você, homens limitados, que ia viver em uma sociedade, aonde, uma sociedade má, nós sabemos disso, porque o que há de bom em nós, irmãos? Jesus traz a bondade sobre as nossas vidas, mas a essência do ser humano nessa terra é caída e má. Sim ou não? Jesus largou a sua glória, não foi para viver num palácio, nos melhores lugares, com as melhores pessoas. Ele veio, deixou a sua glória para viver comigo e com você, pessoas simples. Na sua época, a Bíblia diz que ele estava no meio das pessoas mais simples daquela época. Para mim, na minha concepção, esse foi o maior sacrifício de Jesus. Ele deixou a companhia de Deus e o Espírito Santo para viver e habitar em nós. E aí sim, ele ainda pagou um alto preço depois por nós. Você já imaginou o quanto você vale, o quanto você é importante? Olha que mensagem linda. No final das contas, as pessoas mais importantes
são eu e você, porque o próprio Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós hoje, Ele está no meio de nós. Ele fez tudo isso para que eu e você tivéssemos uma oportunidade diferente. Esse é o maior milagre que nós temos com o nascimento, com a vida e com a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que eu e você possamos transmitir isso nessa noite e todos os dias da nossa vida, amém? Esse é o desejo do meu coração. Como eu tenho buscado ao Senhor e desejado me parecer um pouquinho mais com Cristo para me poder fazer alguma coisa nessa terra, alguma coisa parecida com o que Ele fez. Esse é o desejo, é o que eu tenho buscado, é o que eu tenho desejado. E é o que Deus colocou no meu coração para falar com você nessa noite. Queria que você ficasse de pé. Saia daqui nessa manhã. Saia daqui nessa manhã, sabendo que você tem um papel fundamental sobre essa terra. Saia daqui nessa manhã, sabendo que o que Deus fez na sua vida não foi apenas para te salvar, mas foi para transformar cada vida que está ao seu redor. Cada pessoa que você encontrar a partir de hoje, quando você olhar para ela, você vai lembrar disso. Talvez você vai esquecer da palavra, mas isso eu peço ao Senhor que grave no seu coração. Quando você olhar para uma vida, que você identificar que talvez essa vida não tenha Cristo ainda, você vai olhar para essa pessoa e vai falar: eu posso ser o canal de Deus para essa pessoa. E você vai fazer algo a respeito dela. Queria que você fechasse os seus olhos.